Muito bem, pessoal. Estamos aqui para a aula 2 de cálculo 1 e o pré-requisito para essa aula é você ter entendido a aula anterior. Você entender qual é o raciocínio que está por trás da definição aí, do cálculo do coeficiente angular da reta tangente. Só para a gente dar uma recordada, vou lembrar a vocês o seguinte. A situação é que você tem uma curva, aí você tem aqui um ponto que tem coordenadas x de A, y de A, esse y determinado por f de x de A. E tem uma reta tangente nesse ponto, tangente à curva, nesse ponto que eu quero determinar, tá? Para isso, eu preciso desse camarada aqui, que é o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, o raciocínio da aula passada foi o seguinte: pense num ponto sobre a curva, né, que tem aqui uma coordenada x de b e uma coordenada y de b, dada por f de x de b. Então, a reta determinada por esses dois pontos não é a reta tangente. Mas aí a gente vai pegar esse x de b, fazer ele ir para cima do x de a. Então, esse ponto aqui vai caminhar sobre a curva, tá? E pensar na situação limite em que o x de b encontra o x de a. Ou seja, eu vou tomando valores de x de b cada vez mais próximos do x de a, e observo qual é o padrão de comportamento que eu tenho para os coeficientes angulares que eu vou obtendo para essas retas. Tá? Daí, o coeficiente angular vai ser dado pelo limite, quando x de b vai para x de a, do coeficiente angular da reta secante determinada por a e b. Certo? Então, o a é o coeficiente angular da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto x de A. Certo? Azinho é o coeficiente angular da reta tangente à curva dada por y igual a f de x, ou seja, o gráfico da função f no ponto determinado por x de a. Tá certo? Isso foi o conteúdo da aula passada. Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar num ponto dado por uma coordenada x de maneira genérica. Tá? Não, eu vou tirar o índice A. Então, eu estou aqui com uma curva e tem um ponto x aqui qualquer que determina aqui o ponto na curva. Tá? Muito bem. Então, eu estou aqui com um ponto qualquer, uma coordenada x aí genérica, na curva determinada por y igual a f de x. E eu quero determinar o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto que está marcado aí. Então, vou usar a mesma estratégia de antes. Vou pegar aqui um ponto que tenha coordenada x diferente, só que no lugar de chamar de x de b, eu vou chamar de x mais ΔX. Certo? É x mais essa diferençazinha aqui entre os dois valores. Então, substituindo lá no coeficiente angular, na expressão do coeficiente angular, eu vou ter o limite quando x mais ΔX vai para x, ou quando ΔX vai para zero, de f de x mais ΔX menos f de x
sobre x mais ΔX menos x, que é ΔX. Certo? Essa expressão é exatamente a mesma expressão que a gente tinha antes. Eu só estou substituindo o x mais ΔX, ou melhor, eu estou substituindo o x de b por x mais ΔX e o x de a por x. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu fico livre, tá? Não fico amarrado a nenhum valor específico de x, e eu posso determinar o coeficiente angular da reta tangente em qualquer ponto determinado por x. Então, se eu disser agora que x está aqui, a expressão continua mesmo, eu não vou precisar mudar os valores envolvidos. Tá certo? Então, para cada valor de x diferente, eu tenho um coeficiente angular de reta tangente diferente. Acabei de estabelecer uma função que eu vou dar uma notação aqui, vou chamar de f' de x. F' de x, o que é? É o limite, quando ΔX vai para zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. O que é que essa função me dá? Você me dá um valor de x e eu obtenho como resposta o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto determinado aí pelo valor de x que você me deu. Então, você muda o valor de x e encontra um coeficiente angular diferente. Essa função tem um nome particular. A gente chama essa função de função derivada de f. Então, quando perguntarem a vocês o que é a derivada de uma função, vocês dizem que é uma outra função que te dá o coeficiente angular da reta tangente. Tranquilo? Muito bem. Então, a gente definiu o que é uma derivada de uma função. Vamos fazer aqui uns casos, agora uns exemplos. Vamos calcular a derivada de uma função em casos particulares. Então, primeiro exemplo. Suponha que a sua função é uma função constante. Digamos f de x igual a 5. Qual será a derivada dessa função? Qual será a derivada de 5? Então, vou lá para a minha definição, né? O que foi que eu disse? Isso é a derivada, é o limite quando ΔX vai para zero desse quociente aqui. Então, vou aplicar isso aqui. Derivada de f vai ser o limite quando ΔX vai para zero de f de x mais ΔX, x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Ou seja, isso é o limite quando ΔX vai para zero de... Quem é f de x mais ΔX? Ora, a minha função é uma função constante. Se eu aplicar em x, eu obtenho 5. Se eu aplicar em x mais ΔX, eu obtenho 5 de novo. Então, f aplicado em x mais ΔX é 5. Menos f aplicado em x também é 5. Isso tudo sobre ΔX. Então, o que eu tenho é o limite quando ΔX vai para zero de 5 menos 5 é 0, 0 sobre ΔX é 0. Note que isso não depende de ΔX, essa expressão não depende de ΔX.
Zero continua sendo zero, não importa o que aconteça com ΔX. ΔX pode ir para zero à vontade, que isso aqui continua sendo zero. Tá? Então, a derivada da função f de x igual a 5 é zero. O raciocínio que a gente usou aqui, ele se estende naturalmente para qualquer constante. Então, se você tem uma função constante, uma coisa que não dependa de x, que seja um número qualquer, então a derivada dessa função é zero. Tá certo? Outro exemplo é o da função identidade. Então, eu vou pensar agora no seguinte: e se a função for f de x igual a x? O que acontece com a derivada? De novo, para saber o que é a derivada, eu vou olhar lá para a definição, e a definição me diz que é o limite quando ΔX vai para zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Aí vamos lá. Então, isso é o limite quando ΔX vai para zero de função aplicada em x mais ΔX. Olha para a função. O que a função faz com x? Nada. Não muda nada. f de x é exatamente igual a x. O que tem aqui dentro permanece inalterado. Então, f de x mais ΔX é x mais ΔX. Menos f de x é x, isso sobre ΔX. Ora, x menos x se cancelam e eu vou ter ΔX sobre ΔX. De novo, eu vou ter uma expressão de limite que não depende de ΔX. Eu estou observando o que acontece com ΔX dividido por ΔX, isso é 1, quando ΔX vai para zero. Esse valor 1 não muda. Não importa que você faça ΔX ir para zero. Ele não depende de ΔX. Então, o limite de 1 quando ΔX vai para zero é 1. Certo? Então, a derivada da função f de x igual a x é 1. Vamos fazer mais um. Quando eu faço, agora imagine que a função seja a função x ao quadrado. O que será que acontece com a derivada dessa função? Mais uma vez, vamos calcular o limite pela definição. Limite ΔX vai para zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Bem, o que é que a função faz? Ela pega o que está aqui dentro desses parênteses e eleva ao quadrado. Então, eu vou ter limite quando ΔX vai para zero de x mais ΔX ao quadrado menos x ao quadrado sobre ΔX. Vamos abrir esse quadrado para ver o que é que acontece. Você tem um limite quando ΔX vai para zero de x mais ΔX ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Está aqui um parêntese. Isso tudo é x mais ΔX ao quadrado. Menos x ao quadrado
sobre ΔX. Veja que esse x ao quadrado vai cancelar com esse menos x ao quadrado. E eu vou ficar com 2x ΔX sobre ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX. Então, posso cancelar esse ΔX aqui com esse ΔX e um desses ΔX aqui com esse ΔX. De maneira que eu vou ficar com um limite quando ΔX vai para zero de 2x mais ΔX. Muito bem. Então, eu estou querendo fazer ΔX ir para zero. Se eu aproximar esse valor aqui de zero, o valor todo da expressão vai ficar cada vez mais próximo de 2x, certo? Então, quando eu faço ΔX ir para zero, eu estou fazendo essa expressão toda se aproximar de 2x. Com isso, eu digo que o limite dessa expressão, quando ΔX vai para zero, é 2x. Então, a derivada da função x ao quadrado é 2x. Ok? Muito bem. De posse desses três resultados aí, esses três exemplos, então eu posso encontrar coeficiente angular de reta tangente em qualquer um desses três casos, tá? Para qualquer valor de x. Por exemplo, vamos pegar essa última função aí, x ao quadrado. Tá? Então, o gráfico dessa função é bem conhecido. Uma parábola passando aqui no 0, 0, tá? E passa também aqui no ponto 1, 1. Digamos que eu queira saber qual é a equação da reta tangente aqui que passa no ponto 1, 1. Então eu quero a tangente a curva y igual a x2, a parábola, no ponto 1, 1. Bom, eu preciso de um ponto que faça parte da reta, está aqui, e eu preciso do coeficiente angular da reta tangente. Ora, mas o coeficiente angular da reta tangente é dado pela função derivada. A função derivada, quando você faz x igual a 1, é 2 vezes o valor de x. Então é 2. Então o coeficiente angular da reta tangente, nesse ponto 1, 1, é 2. Eu sei, então, que a equação da reta tangente tem um formato 2x mais alguma coisa aqui que eu vou chamar de b. E sei que essa função, essa reta, tem que passar pelo ponto 1, 1. Ou seja, quando o x for 1, o y tem que ser 1 também. Então, eu tenho 1, tem que ser 2 vezes 1, mais esse b. Ou seja, b é 1 menos 2, que é igual a menos 1. Certo? Então, a equação da reta tangente está completamente determinada. Ela é y igual a 2x menos 1. Tudo bem? Vejo vocês na próxima aula.